Infelizmente a gente não teve a oportunidade de conversar antes, né? Me chamo Aislan, eu sou professor, né, articulador da educação física, né? Como você vai estar conduzindo a atividade hoje com a gente. E vou pedir desculpas porque nesse momento a Gabriela, que iria fazer, né, no caso, sua apresentação, ela está em reunião e não conseguiu, né, estar presente nesse momento, né, para Não se fazer preocupa, aquela não. apresentação aos moldes da Gabriela, né. Então, assim, inicialmente gostaria de agradecer, né, em nome de todos os colegas aqui do grupo da Educação Física em especial, pela sua disponibilidade, né, em me falar um pouco conosco sobre esse tema, que é bastante interessante, que já era, de certo modo, uma expectativa, né, do nosso grupo, né, que são as competências socioemocionais. Já vou adiantar aqui para o pessoal, né, que os comentários após as apresentações dela essa semana foram muito satisfatórios, né? O pessoal gostou bastante da Que apresentação e bom. disseram que trouxe reflexões, né, muito interessantes. Então, acredito eu que hoje também a gente vai conseguir, né, se emocionar, né, a palavra seria se emocionar com a fala dela e que a fala dela toque, na verdade, tanto em nossa mente como em nosso coração, para que a gente comece a refletir um pouquinho, pensar, né, como nós estamos nos sentindo nesse momento enquanto docentes, como os nossos alunos estão se sentindo agora nesse momento, né? Então, e que a gente consiga refletir isso e traduzir isso para a nossa prática pedagógica. Eu acho que esse é o sentido da fala da Marcela hoje com a gente. Então, assim, vou fazer uma breve introdução de quem é a Marcela, né, que está chegando aqui para a gente. Ela é graduada em psicologia, né, Marcela, aqui pela Universidade Federal de Sergipe. Ela também fez, né, psicologia licenciatura, né, e em seguida ela fez o mestrado ainda em psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado em psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né. Atualmente ela é professora pesquisadora, né, da Universidade Federal de Santa Catarina e aqui da UFS. É pesquisadora do Conselho Regional de Psicologia aqui da região de Sergipe e militante da área de psicologia social. Aqui, pelo que eu entendi, ela foi coordenadora, né, do Núcleo Sergipe da Abraço, não é isso? Sim, Abraço E vice-presidente do Regional Nordeste. Né? Enfim, professora de graduação em várias instituições. Não precisa falar tudo, não. Essa moça, ela está aqui no local extremamente embasada, fundamentada. Ela tem conhecimento do que ela vai falar, né? Então, eu espero que todos aproveitem, né? Agora à tarde. Qualquer dúvida, eu acredito que ela vai estabelecer, né, Marcelo, uma dinâmica agora no início não sei se fazer as perguntas durante ou após, mas fiquem à vontade, a gente está aqui nesse momento de aprendizado, né, com a Marcela, muito importante para a gente, tá bom? Marcelinha, muito obrigado pela presença mais uma vez, fique à vontade, qualquer coisa estarei aqui de stand-by. Tá bom, muito obrigada, obrigada pelo convite, agradeço a Svetlana, né, que proporcionou esses momentos, né, falando comigo, agradeço a Gabriela pela apresentação, pelas boas-vindas, sempre muito simpática, a Marcela, né, que fez toda a interlocução e o contato comigo, né, todos os dias, e agradeço também a equipe de vocês, sempre muito simpáticos, tá certo? E sempre com colocações pertinentes, né, sobre o que cada área, na verdade, trouxe colocações diferentes, né. Nos últimos dias, hoje é a minha última apresentação, e eu vou trabalhar com educação física, que me agrada bastante, porque eu sou professora de yoga, né, além de eu ser psicóloga, eu trabalho com yoga e meditação, e então, de certo modo, volta e meia, eu tô junto com educadores físicos, né, para trabalhar a saúde física e a saúde mental. Então, me alegra bastante estar aqui, e eu vou fazer uma apresentação, e eu estou com o celular conectado na reunião, à medida que vocês forem comentando, eu consigo ler. Se forem comentários, eu menciono na hora, se for dúvidas, eu vou deixar para o final. E é isso, eu acho que vou fazer uma fala. Eu sou uma psicóloga muito tranquila, né? Eu não venho aqui para normatizar ninguém, nem dizer quem está assim, quem está assado, né? É mais para lançar reflexões sobre o momento atual.
Então, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês e dar seguimento. Então, eu sou Marcela Montalvão Tete, mais conhecida como Marcela Tete. Eu sou psicóloga, né, e sou professora das disciplinas de psicologia da Faculdade de São Luís de França, né, que é a última unidade comprada pelo Grupo Tiradentes. Na Faculdade de São Luís também, eu sou coordenadora do Centro de Apoio Psicopedagógico. Lá eu desenvolvo, né, trabalhos de acolhimento dos alunos que estão com problemas psicológicos, emocionais e até distúrbios de aprendizagem. Né, a gente encaminha para as pessoas para fazerem testes, né, e dá conselhos, orientações sobre como estudar melhor. E desde o início do isolamento, né, desde o início da pandemia, lá em março, eu passei a fazer parte de um núcleo de desenvolvimento docente que pensa a formação e a capacitação de professores do Grupo Tiradentes. Então, lá desde o dia 23 de março, eu tenho feito muitas palestras sobre competências socioemocionais, às vezes 3 vezes por semana, né, e com foco em autogestão, resiliência, aprendizagem significativa, autocuidado, até de meditação eu já fiz oficina. Então, sempre nesse caminho de pensar essas competências, né, que em geral a gente não dá muita atenção. Então, eu vou seguir com a minha apresentação e eu espero que venha agregar para vocês. Eu começo a minha fala dizendo que eu vou falar de um tema que por muito tempo foi considerado autoajuda, né, e por isso sofreu muito preconceito. Né, competências socioemocionais, inteligência emocional, já estava em voga desde a década de 90, lá no iniciozinho, né, só que isso nunca era muito bem visto. Eu lembro que eu entrei na faculdade de psicologia, eu tinha 18 anos, né, lá no ano 2000, e eu era uma pessoa que lia os livros de autoajuda, mas aí quando eu entrei para a faculdade, a primeira coisa que eu aprendi é, olha, sabe aquela prateleira de psicologia da Escariz? Não chega nem perto. Sabe? Porque aquelas 3 prateleiras com o nome psicologia, não é psicologia de verdade, aquilo tudo ali é autoajuda. Se você quiser ler psicologia de verdade, você vai nas prateleiras de história, sociologia, filosofia, economia. Na de psicologia, você talvez encontre algum livro bom dos clássicos, né? Tipo Freud e outros tantos. De resto, aquilo ali não é pesquisa científica. E aí eu acho muito interessante, né, como a ciência evolui, a ciência muda, né, a gente toma a ciência como verdade universal, mas o tempo passa e a coisa muda. E aí, por exemplo, leituras como Laí Ribeiro, Paulo Coelho, Louise Hay, Daniel Goleman, Howard Gardner e outros tantos, né, eram abandonados. Hoje o conteúdo que esses livros apresentam está sendo considerado científico. Né? E aí, por exemplo, o próprio Daniel Goleman tem um livro chamado Inteligência Emocional. Ele é de 90, do início da década de 90, ele é todo cheio de pesquisa científica, né, com laboratório, com dados de laboratório, mas antes era considerado autoajuda, ainda que tivesse ali provas cabais de que tinha um raciocínio, né, bem fundamentado. Então, século XXI, e agora especialmente no ano 2020, a ciência, e a ciência que trabalha com competências socioemocionais e inteligência emocional está sendo chamada para resolver alguns dos problemas da humanidade. O que então é competências socioemocionais? Eu costumo dizer, né, que competências socioemocionais é uma forma de ver o ser humano na sua totalidade, né? É um tipo de matéria que não está na escola, né? Eu não sei vocês, mas eu não estudei nada disso na escola, né? Na escola só se ligavam em quem tirava 10, né? Os 3 primeiros alunos da classe, quem tinha o melhor rendimento, né, teórico, lógico, racional na sala de aula. Hoje a gente já vê, né, projeto de vida, a gente já vê algumas disciplinas como literatura, português e até educação física que valoriza, né, outro tipo de relação, que valoriza as questões emocionais, os desejos, mas isso, na verdade, não é a corrente principal da escola, né. Competências socioemocionais tem a ver também com aquela educação que a tua avó, sabe, te deu quando tu era criança, e que com o passar do tempo você foi meio que deixando de lado. A tua avó dizia para você, menino,
Respeita os mais velhos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que chegou, você que cumprimenta, né? Seja solidário, respeite os mais velhos, que essa pessoa tem mais experiência que você. E aí, quando a gente era pequeno, né, a gente ouvia essas coisas e dizia tudo bem, né? A gente obedecia e era aquela coisinha fofinha, né, de bochecha grande, que fazia o que as vós e que os avós queriam. E aí, quando a gente vai crescendo, vai se tornando sujeito independente, né, reflexivo, que agora toma decisões. A educação física, no sentido de que vocês que trabalham com atividade física trabalham com desejos, vocês trabalham com emoções, muito mais do que matemática, por exemplo. Foi isso que eu quis dizer. É uma área, né, educação física, o educador físico, ele pensa muito em como o aluno sente, muito mais do que as outras áreas formais, muitas vezes não estão nem aí para o que o aluno, o que está acontecendo com o aluno, e eu acho que a educação física tem esse valor, essa diferenciação, e já pensa nesses temas de inteligência emocional há bastante tempo, né? Quando a gente, inclusive, ensina os alunos a ter disciplina na atividade física, a gente está trabalhando com inteligência emocional, tá? Então, e aí você se desenvolve, né? Vira um adolescente, um adulto, e aí eu sou dono de mim, né? Eu digo o que eu quero, os outros que se incomodem, né? Eu não quero ir para a festa da família, eu não quero falar com ninguém, eu sou autônomo, etc. E a gente vai deixando, né, esses detalhes da vida, das relações interpessoais um pouco de lado. Então, competências socioemocionais implica aprender a conviver, a conhecer, a trabalhar e a ser. Preza pelo desenvolvimento humano integral, tá certo? Não só aquele lógico-racional. Implica saber conviver, gerenciar as emoções, ter empatia, tomar decisões de maneira responsável. O que a gente faz gera consequências, e aí por isso a gente vai pensar muito antes de fazer. O que é, então, inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, avaliar seus próprios sentimentos, né? A gente sabe que a gente é ser humano, então a gente tem emoções, tem sentimentos, e inteligência emocional é a capacidade que você tem de olhar para si mesmo e falar, eu sou um sujeito emocional, né? Eu tenho emoções. Nem sempre é a razão que fala, inclusive, assim, a maior parte das vezes não é a razão, é só a emoção falando, né? A razão, ela consegue um espacinho ali quando você está com as emoções controladas, do contrário, você é um ser descontrolado. Então, é a capacidade de conhecer e aceitar os sentimentos dos outros, né? Se você é uma pessoa que tem sentimentos, o outro que convive com você também. Os alunos, né, que trabalham com a gente também são carregados de sentimentos. Então, inteligência emocional é a capacidade de lidar com esses sentimentos. E aí, assim, né? Evitar situações que te deixem mal, ter inteligência emocional, e ao mesmo tempo pegar aquelas emoções negativas que você tem, em vez de usar para se autodestruir ou destruir as relações interpessoais que a gente tem, usar, né, usar as suas emoções a seu favor, saber utilizar aquilo para te potencializar. Por exemplo, na atividade física, a gente usa a atividade física para descarregar, né, uma raiva que a gente tem interna, numa corrida, né, num pedalar, etc. São formas construtivas de você colocar para fora aquela energia que vai acumulando aí dentro, e você tem inteligência emocional também. Então, é a capacidade de administrar a explosão de sensações. É ser uma pessoa racional. Existe uma ideologia, um mito, né, a respeito da inteligência emocional, e aí, eu que sou psicóloga, na minha categoria tem um hábito de falar assim, coloca para fora tudo que você pensa, né? Ah, se você tá com raiva de alguém, você tem que ir lá dizer, né? Porque você é dono de si. Que história é essa de ficar obedecendo pai e mãe? E daí você bota para fora, porque aí não fica recalcado, não acumula dor nem mágoa que vai virar câncer no futuro, né? E aí, a ideia da inteligência emocional é deixa esse papo furado para lá, a gente não vai se carregar nada para agredir os outros, nem a si mesmo, né? Do tipo assim, quando você diz o que você quer, na hora, assim, sem pensar duas vezes, você estraga suas relações, sejam de trabalho e familiares, né? A gente sempre pensa assim, na família eu posso dizer qualquer coisa, é real, aqui não pode, né? A pessoa com quem você convive, esposo, esposa, filhos, são seres humanos e merecem respeito, né? A palavra que você diz vai realmente prejudicar a sua relação, seja ela qual for, se você não cuidar ao falar dela. Então, inteligência emocional é uma estratégia de ser racional.
né? Porque no fim das contas a gente não quer nenhum adulto, né, tomado pelas emoções, porque assim, o que é o ser tomado pelas emoções? É a criança, né? É a criança é aquele serzinho que nasce, que não tem medidas, e que se quer uma coisa, ele se joga no chão, ele berra de modo a acordar toda a vizinhança, né? Isso. E aí, o que, que a gente, adulto, faz nesse processo? A gente, no processo de desenvolvimento das crianças, a gente ensina ela, né, a ter paciência. Olha, você não vai ter aquilo que você quer agora, a gente vai te dar depois, né? A respeitar, olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu professor, eu sou o adulto que toma conta de você, então é importante, né? Você, quando falar comigo, falar de outras formas, né? A gente diz, ó, seja solidária com o seu coleguinha de vida, ou então, ó, não fica assim não, seu coleguinha vai te ajudar e você vai conseguir fazer. Então, o que, que a gente faz no processo de desenvolvimento da criança? A gente ensina ela a ser civilizada, ou seja, a conter as emoções dela, administrar essas emoções para que ela possa viver de forma saudável com os adultos, né? Então, se a gente ensina isso para as crianças, a gente não quer um adulto infantilizado, então a gente quer um adulto que se controla, que administra suas emoções, que seja, portanto, racional. Então, por isso a gente pratica a inteligência emocional. Mas qual é o sentido da gente estar falando sobre isso hoje, né? A vida atual, né? O momento, o ano de 2020, chega para causar um divisor de águas, né? O que era antes e o que era depois. Na verdade, essas mudanças que estão aparecendo nesse ano já existiam. Eram mudanças que já estavam participando da nossa vida, mas que muita gente estava resistindo, né? Eu não sei vocês se passam por essa experiência, mas eu já comentei aqui nas outras aulas que eu tenho colegas, né, amigas mesmo, que em janeiro desse ano de 2020 mandaram uma mensagem, um torpedo, né, para as amigas em geral, dizendo assim, gente, vamos comprar um celular tijolão. Sabe aquele celular tijolão de quando começou o celular? A gente vai comprar um daquele celular tijolão que não tem acesso ao Wi-Fi, porque a gente quer se desconectar das redes sociais, porque as redes sociais e o mundo virtual é artificial, faz mal às pessoas, e agora a gente quer passar a interagir mais. Então, se vocês quiserem falar com a gente não tem mais Facebook, não tem Instagram, não tem mais nenhuma rede social. Se você quiser falar com a gente, liga para o nosso número fixo, né? E aí elas fizeram isso em janeiro, mandaram esse comunicado, depois bloquearam todas as coisas, excluíram todas as contas virtuais. E o que aconteceu em março de 2020? Não existia mais vida real, né? Foi vida virtual ou vida dentro de casa. Então, as meninas que compraram o celular tijolão tiveram que readquirir seu smartphone para poder viver com qualidade. E aí, o que isso mostra? Né? A nossa vida nos últimos 20 anos é repleta de tecnologia, e não dá mais para dizer que não se vive de tecnologia. A tecnologia faz parte do nosso, né, do nosso cotidiano. Hoje a gente está tendo essa palestra aqui, o Hora de Estudo só continuou, só veio a surgir, né, porque é virtualizado. Então, o século XXI trouxe mudanças, algumas delas benéficas, como o desenvolvimento tecnológico é benéfico. Não tem como não reconhecer que comprar uma comida pelo iFood ou pedir um táxi pelo Uber, ter o Netflix, acesso aos filmes, né, por exemplo, durante a pandemia salvou a gente, sabe? Então não tem como não reconhecer que isso é benéfico. Tá? Algumas dessas mudanças pegaram a gente de surpresa, fizeram com que a gente desconfiasse delas, mas que no fundo mostraram para a gente que existem outras formas de viver. Né? O fato de você ter sido educado de uma única forma, mostrando, ó, a vida é desse jeito, e agora a gente está vendo outras formas de vida, né? Isso não significa que as outras ou as novas formas de vida são coisas ruins, são só outras formas de vida, tá certo? Então, no fim das contas, o que a gente quer propor hoje é que o passado não mais explica o presente, o que acontece com a gente, o passado já não rola mais, tá certo? A gente precisa criar um novo conhecimento a respeito do que acontece. Eu vou aqui interromper a minha fala, vou compartilhar aqui uma guia de uma palestra do Leandro Carnal, né? Porque a gente, quando fala das coisas, a gente que não tem nome grande, chama os pensadores, né? Para legitimar o que a gente está falando, e a gente ganha importância. Então, eu vou pegar aqui uma fala do Carnal, num curso, né, que ele ministrou na PUC, do Rio Grande do Sul, e vou compartilhar aqui com vocês. Se por acaso o vídeo não der certo, vocês me avisam, tá bom? Aqui, peraí. Vamos ver se vocês conseguem ver.
A gente em sala de aula, César, a gente faz isso. A gente, quando diz, levante a mão, quem quiser falar, levante a mão, espere o outro falar. Quando você faz quando você dá essas dicas para o seu aluno, né, você tá desenvolvendo inteligência emocional, tá? Você não vai ensinar ele a ser completamente um lorde ou uma lady, mas quando determinadas coisas que você faz em sala de aula, disciplina, chegue cedo, né, presta atenção nisso, naquilo, você está ensinando inteligência emocional mesmo, tá certo? Não é nada extraordinário, muito diferente disso, não. Então, eu vou começar aqui com a fala do Leandro Carnal, vamos ver o que vocês acham dela. Mas é uma atitude mais do que um conteúdo. A minha geração, a geração que antecedeu a minha e todas as outras, tinha uma noção de educação. Que noção era essa? Eu devia aprender algo que eu usaria a vida inteira. Vocês que são mais jovens não sabem, mas nós levávamos um bimestre inteiro no ensino fundamental estudando pronomes de tratamento. Vossa Reverendíssima, Vossa Magnificência, as abreviaturas. E uma vez aprendendo a abreviatura de ilustríssimo, que era Ilmo, nós usaríamos aquilo para o resto da vida. Essa era uma ideia de conhecimento fixo, como se fosse aquele jogo ou aquela corrida de revezamento de bastão, em que um corre e passa ao seguinte. Cada geração entregava à geração seguinte o conhecimento que ela tinha. Eu brinco com os meus alunos da graduação que eu aprendi um coletivo que era menos usado. O coletivo de borboleta, não sei se alguém sabe. O coletivo de borboleta é panapaná, uma palavra indígena que quer dizer borboleta, borboleta, panapaná. Só que eu nunca vi um grupo de borboletas. Sempre via uma, nunca vi um bando de borboletas. E guardei aquilo que caiu em prova. Eu fui aprovado porque eu sabia que Panapaná era o coletivo de borboletas. Já com quase 50 anos, em São Paulo, indo para Campos do Jordão, encontrei num borboletário com a família. Pela primeira vez, encontrei uma espécie de estufa de flores chamada borboletário, onde eram criadas borboletas. E lá eu vi dezenas de borboletas. E pela primeira vez na vida, usei o que eu tinha aprendido. E fiquei gritando, panapaná, panapaná, porque eu queria dizer à minha família a alegria de conhecer esse coletivo. Isso é para brincar com uma coisa séria. O conhecimento era considerado fixo. O conhecimento da Idade Média em diante era considerado uma série de atitudes, de dados que eu devia saber para transmitir. Por isso a importância de um conhecimento que era formal. Mas por que isso era possível? Porque não havia mudança técnica muito grande. Se alguém dormisse em Porto Alegre em 1850 e acordasse em 1875, não notaria uma diferença muito grande. Não notaria uma diferença técnica, não houve um avanço extraordinário técnico. Se alguém dormisse no ano 2000 e acordasse em 2019, não saberia o que é Twitter, não saberia o que é o WhatsApp, não saberia nada daquilo que hoje faz parte do nosso cotidiano. No prazo de apenas 20 anos, houve uma mudança radical em todo o processo de conhecimento, de comunicação e assim por diante. No prazo de apenas 20 anos. Ou seja, eu não saberia nem verbos como deletar o post. A pessoa ficava pensando, mas o que é isso? O que é isso? As pessoas estavam descobrindo o Orkut. Há 20 anos, elas estavam à beira da descoberta de uma rede social e assim por diante. Então, o que houve? Houve uma mudança tecnológica. Houve uma mudança de velocidade de informações. Houve uma mudança que a gente chama de paradigma, ou seja, modelo para eu acessar o conhecimento. No prazo de 30 anos, perdeu sentido a ideia de uma enciclopédia de papel. Perdeu sentido a ideia de uma pesquisa na biblioteca. Perdeu sentido a ideia de que para trabalhar eu tenho que estar em conjunto, quando eu posso ter home office, eu posso ter trabalho em casa. Perdeu sentido a própria noção de transmissão do conhecimento. Não é... E aí agora eu vou passar para vocês a próxima minutagem, né, para continuar com o raciocínio. Espera aí. Continuar com o meu raciocínio. Eu não posso ter a mudança,
mas ela ocorrerá independente da minha vontade. Então eu tenho duas chances. Ou eu fico para trás, ou eu acompanho. Em alguns casos muito especiais, de pessoas muito notáveis, de grupos muito especiais, eu posso ser aquele que propõe uma mudança. Então eu passo a ser a vanguarda, que não é que detém a entropia, mas está mais à frente dela, está gerando um faça-se a luz permanente. Tem lugar para todos. Tem lugar para quem fica para trás, tem lugar para quem acompanha e tem lugar para quem propõe. Resta responder exatamente a isso. Como é que Heráclito percebeu há quase 2.500 anos que a realidade do universo é a mudança? Não é a única resposta. Outros filósofos têm outras respostas, mas Heráclito toca nessa questão. Tudo está avançando. Você que começou a assistir essa aula há alguns minutos, está alguns minutos mais próximo da morte nesse momento. Que bonito pensar isso, né? Que animador pensar isso, mas essa é a realidade. O tempo está passando, eu vou passar, tudo está em transformação. Tudo que me ensinaram está sendo questionado. Não apenas porque surgiram novos dados, mas a maneira de pensar o universo surgiu. É difícil dizer para jovens, quando eu era criança, ou seja, década de 60 no interior do Rio Grande do Sul, pessoas canhotas tinham o braço esquerdo amarrado às costas, para que aprendessem a escrever com a mão correta, que era a direita. Só um instante. Ixi, não vai. Aqui. Porque havia um paradigma. O paradigma que só havia uma. Vocês conseguiram ouvir alguma coisa? Porque quando eu desliguei o microfone eu não consigo ouvir nada. Aí eu queria saber se vocês estavam ouvindo. Não, né? Então, eu vou passar só o finalzinho, tá acabando, tá certo? O grande problema é que eu tô, no meu prédio, tá havendo uma reforma, né, bizarra, porque durante a pandemia, as pessoas que ficaram muito ansiosas descontaram a ansiedade em reformas domésticas, né? Então, eu, por exemplo, estou ouvindo reforma de 4, 5 casas ao mesmo tempo, durante o isolamento. Então, nesse momento, tem uma metralhadora, não, uma furadeira de parede, entendeu? Fazendo alguma coisa. E aí eu lamento por esses barulhos inconvenientes, mas a ansiedade, se você não desconta em outra coisa, aborrece os vizinhos. Enfim, vou aqui só terminar, tá faltando alguns segundinhos para acabar. Uma maneira de escrever correta que é com a mão direita. E quem era canhoto era um desviado, era um problema. Mudou esse paradigma. Quando eu era criança, eu tinha pé chato. Meus irmãos ironizavam, não é só o pé, que é chato, mas eu tinha pé chato, usei botinho ortopédico. Isso dá um trauma profundo numa criança. Fica aquela coisa horrorosa, dura, da botinha ortopédica. E quando eu fui adulto, eu cheguei ao médico para resolver um outro problema e disse, doutor, eu tenho pé chato. Ele disse, não, isso não existe mais. Eu disse, como assim? Porque hoje pé chato, a inexistência total ou parcial de um arco no pé não é mais considerado defeito. É considerado uma característica do pé de alguém, como ter olho claro ou ter a pele escura. Não é um defeito, é uma característica física. Não tem nenhum, eu não cresci menos do que os outros porque eu não tinha o arco. Mas havia... Bom, era isso. Eu vou comentar a fala dele, tá certo? E eu vou mostrar para vocês qual é o curso que eu estou falando, tá certo? Eu vou aqui compartilhar e aí vocês podem procurar na internet que vocês vão achar. Porque se eu compartilhar o meu link, vocês não vão conseguir abrir, porque aparece o link da minha conta, né, no caso. Eu já tentei fazer isso e não consigo. Mas eu vou mostrar aqui qual que é, dando seguimento à fala. Daí, quem não conseguiu ouvir, me acompanha agora. Bom, mas aí o Karnal, ele conta, né, que
A escola, o modelo de escola, né, ele está mudando. E, tipo assim, o conhecimento ele não é mais fixo, né? Não existe mais aquele conhecimento passado de família para família, de geração após geração. Ele comenta que quando você, na década de 40, tinha sentido fazer uma escola, por exemplo, que propõe conteúdo, que ensina todo dia a fazer a mesma coisa, que habilita a decoreba, sabe? Porque na década de 50, o que acontecia? As pessoas simplesmente reproduziam o que existia na década de 40, na década de 60, reproduzia o que existia na década de 50 e na década de 40. Então, você ia para a escola, você reproduzia conteúdo, você ia para uma escola que todo dia estava repetindo a mesma coisa, né? Para que você pudesse se atualizar do conteúdo que era fixo, né? O que acontece com a entrada do século XX? Né? O que acontece a partir mais ou menos de 1995, na real? O que as outras gerações viveram antes da gente não explica mais o que a gente faz hoje, tá certo? Então, o conhecimento, ele não é mais passado de geração em geração. Você pode conviver com a tua família conta a história de vida delas, entende? Mas o que era vivido não explica e nem ajuda a gente a viver melhor hoje, tá certo? Então, é mais ou menos isso que ele quer falar. Então, o curso é esse aqui, ó, deixa eu apresentar. É o curso Lifelong Learning, tá? Da PUC Online. Deixa eu ver aqui. É PUC... Ai, meu Deus. PUC RS Online. O nome do curso é Mentalidade de Desenvolvimento Contínuo. É um curso de 3 horas com o Leandro Carnal e o André Durra, né? Eles estão falando sobre mentalidade de desenvolvimento contínuo e sobre a construção do perfil profissional, né, feito agora de uma outra forma nessa vida presente. Então, o curso é esse, Lifelong Learning, da PUC RS Online, tá certo? E essa aula que eu mostrei para vocês, o trechinho, é a aula 1 do Leandro Carnal. Então, o que o vídeo fala? Ele fala do momento presente. Ele destaca que a gente está diante de eventos que a gente nunca viveu na face da Terra, tá certo? A gente vive em 2020 coisas que nunca passaram na cabeça da gente. A gente nunca planejou um isolamento, viver de pandemia, tá certo? Não existe nenhum repertório de memória para a gente buscar a resposta. Não adianta você parar na vida e fazer, deixa eu pensar como foi que eu resolvi esse problema quando ele existiu antes, porque não existiu antes. Na verdade, quarentena existiu antes na história, mas a última vez certamente foi no século XIX, tá certo? Ninguém vivo hoje viveu uma experiência de quarentena na vida, tá certo? Explica também que, assim, nenhuma geração anterior a gente tá sabendo explicar o que acontece conosco, tá certo? Então não adianta você ali no seu sofrimento, no seu problema, ligar para tua avó e fazer, vó, né? Diz para mim como é que a senhora viveu o isolamento lá em 1960, né? Porque eu queria que a senhora me desse uma dica, igual você faz, né? Quando quer aprender a fazer feijão e não sabe fazer sozinho. Você liga para saber. O feijão dá certo, mas a pandemia não, né? Então, no fim das contas, a gente está todos os dias improvisando, né? Se você não sabe o que você está vivendo, se ninguém sabe, se ninguém mais velho que você, né, sabe te explicar como resolver os problemas atuais, a gente está improvisando todos os dias, a gente acorda todos os dias sem saber o que vai acontecer com a gente. Então, a gente ensaia, né? Você acorda, bota o seu despertador, acorda, vai escovar os dentes, vai fazer seu café, vai cuidar dos filhos, né? Vai dar uma lida, e aí depois pega uma TV, aí faz um exercício físico em casa, né? E aí depois você vai dormir de novo. Então, no fim das contas, aí você acorda no outro dia e repete, né? E aí, quando alguma dessas rotinas não dá certo, você fica desesperado, mas no dia seguinte tenta de novo, até achar uma rotina, né, que você possa repetir, uma rotina que deu certo. E aí, quando você repete, vira hábito, seu cérebro descansa, né? Ele não precisa mais ficar pensando em 1 milhão de soluções para poder resolver problemas diários. Então, no fim, todo mundo improvisa na atualidade. O conhecimento acerca do que nos acontece é produzido no momento mesmo em que acontece, e não anterior a nós, né? E aí, esse vídeo propõe, né, e aí eu proponho também que a gente adquira uma postura, uma atitude diante da vida atual, que é a de lifelong learning, que é de aprendizado para toda a vida, né? Cai por terra, nesse exato momento, a ideia de que você se formou, botou um canudo na mão e fez,
eu vou ser aquele profissional sensacional que faz isso, isso, isso e isso. Esse profissional sensacional que você pensou quando se formou, ele nunca chegou a existir, né? Com aquelas características que você pensou, porque o futuro que você projetava não existe mais. Ele só existiu na tua mente. E a realidade é completamente diferente de tudo que você projetou. Então, para que você seja um excelente profissional, né, com algumas características que você propunha lá, né, há não sei quantos anos atrás, você precisa estar o tempo todo aprendendo o que a vida está oferecendo, porque todos os dias a vida traz mudança, né? E assim, a gente tem que estar pronto a qualquer momento para tudo mudar do dia para a noite, né? Porque do dia para a noite, do dia 17 de março ao dia 18 de março, nossa vida mudou. A gente dorme de um jeito e acordou de outro, que nunca esperou viver. Então, como é que a gente vai lidar com essas mudanças rápidas, né? Aprendendo o tempo todo, né? E aí a gente precisa aprender a se desenvolver constantemente, e não só no emprego, não, na vida. A gente precisa todos os dias aprender a viver, tá certo? As fórmulas antigas não funcionam mais. Então, o que é a questão que fica, né, hoje, Marcela, você está falando tudo isso, que o conhecimento mudou, né? A ciência evolui, as coisas são rápidas, elas mudam toda hora. O que a gente vai aprender hoje, né? O que serve o nosso presente? Para que serve o nosso presente? Se, por exemplo, se você fez um curso de pós-graduação e ganhou seu diplominha hoje da pós, tenha certeza que mês que vem vai ter novidade e sua pós não vai dar conta de explicar o que o mundo está propondo para você. Implica dizer também que o que a gente está vivendo hoje, daqui a um ano vai ser completamente diferente. Daqui a 2 anos pode estar virado de cabeça para baixo de novo, né? Porque tudo está muito acelerado. Então, o que sobra para a gente hoje, no presente, guardar para um futuro incerto, né? Quais são os conteúdos que a gente pode vir a desenvolver? Essa é uma reflexão que eu proponho, né? Existe algum conteúdo que a gente pode assimilar e salvar a gente no futuro? Eu vou destacar aqui um pouco o modelo econômico e o modelo de escola, né? A nossa escola, no início do século XX, ela tinha uma relação direta com o modo de produção em massa, de mercadoria em massa, né? O que era a escola? Aquela estrutura fechada, com salinhas, ainda é isso, né? Mas vamos dizer assim, que era com salinhas fechadas, quadradinhas, aqueles meninos sentados na carteira alegremente, né? Copiando, sem parar, né, com aquela caligrafia, o L, né, ia lá na linha da caligrafia, depois voltava lá embaixo, na hora, o F, né, na hora de escrever, e todo mundo tinha que ter uma caligrafia, uma letrinha, né, igual, se tivesse alguma letrinha esquisitinha, a gente olhava de cara feia, né, aí, o que a gente fazia? Reproduzia conteúdo, aquilo que era botado no quadro tinha que ser copiado no caderno igual, né, inclusive a tia olhava e passava o visto para garantir que estava igual. Então, a gente precisava reproduzir, né, a gente precisava trazer seres humanos, indivíduos que reproduziam. Por quê? Porque depois aqueles menininhos que estavam sentadinhos direitinho, quietinho na cadeira, iam para a fábrica, né? Então, a gente domesticava os corpos, e aí é bem Michel Foucault, tá certo? Ele que fala em disciplina, sociedade disciplinar, disciplinar corpos, e aí a gente metia o povo na fase adulta na fábrica, para ficar ali no seu setor, né? Na cadeia de montagem, na cadeia de operação da produção de massa. E aí, o que acontecia ao final? Tudo isso para que a gente produzisse uma mercadoria, né, a maior quantidade de mercadorias semelhantes, né? Por exemplo, Henry Ford é famoso por causa de ter difundido esse modelo de produção de automóveis, tá certo? E aí, a partir da década de 50, a gente tem uma mudança no modelo econômico. Isso acontece especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a descoberta tecnológica, né, com as invenções tecnológicas, dentre elas a internet, né, os aviões também que começam a ser distribuídos de forma massiva, né, os carros começam a ficar mais baratos, e aí o que a gente tem? A gente tem uma transformação da mercadoria, tá certo? Se lá no início do século XX importava produzir vários carros, né, pretinhos, iguais, porque o que importava a Henry Ford era fazer os carros para as pessoas, né, a um custo de $900, tá? Então, ele fazia tudo igualzinho, porque qualquer pequena alteração daqueles automóveis ia encarecer muito o valor, e ele não queria que encarecesse. Então, no final das contas, importava produzir várias canetas, por exemplo, vários carros pretos, várias canetas azuis, que desse acesso às pessoas, né? Então, todo mundo, em algum momento, passou a ter caneta azul para escrever, passou a ter carrinho preto para se locomover. Depois da década de 50, todo mundo com seu carrinho preto, todo mundo com sua caneta azul,
né, aí o consumo, existe uma queda, né, no consumo, porque de certo modo todo mundo já tem aquele produto na mão, e por que, né, ter 2, 4, 5, 10 canetas azuis, ter 3 carros na garagem pretinho igual, não tem sentido, né? O que aconteceu quando chegou um momento que todo mundo já tinha aquele básico, a mercadoria massiva, né? Para que o modelo econômico não quebrasse, ou seja, o sistema capitalista pudesse se renovar, surgiu a necessidade da gente fazer uma outra coisa. Surgiu a necessidade da gente ser criativa, porque além da canetinha azul, a gente precisava fazer a canetinha rosa, né? E aí a canetinha azul tinha uma funcionalidade que é escrever, a canetinha rosa grifar, marcar, a canetinha vermelha sinalizar que está errado, a canetinha laranja chamar a atenção de qualquer conceito, e daí vai, né? Todas as cores das canetas possíveis que existem hoje, com purpurina, neon, e daí vai. O que aconteceu aqui? Bom, eu criei uma caneta rosa, né, parecida, mas não é a mesma coisa, com funções diferentes, então eu preciso das duas canetas, e aí o consumo volta. E aí os automóveis começaram a ser diferentes, cada um com um modelo diferente, com uma cor diferente, com aerodinâmica diferente, e aí a gente pode ter 5 carros dentro do carro, e todo mundo vai achar que, na verdade, você tem 5 coisas diferentes e necessárias para a sua vida. Então, para a gente promover essa diversificação, né, da mercadoria, a gente precisa de mão de obra inteligente, ou mente de obra, tá certo? A gente pode fazer uma oposição. No início do século XX, a gente tinha mão de obra, e nesse momento, a partir da década de 50, começa-se a desenhar uma necessidade de mente de obra, e hoje nós somos mentes de obra, porque todo momento a gente necessita criar, inovar, né, fazer as coisas diferentes. Então, a dica que a gente dá é que nesse momento, no século XXI, a gente tem uma necessidade de consumo de experiências. Não adianta mais eu comprar só a canetinha azul, a canetinha rosa. Eu preciso comprar a experiência de ser uma pessoa organizada, inteligente, por usar 2 tipos de caneta para fazer anotação, né? As pessoas não compram mais produto, né? Elas compram sensações. Quando você vai numa loja e opta por uma camiseta vermelha em vez da azul, você não está procurando funcionalidade, porque camisa azul veste igual a vermelha, né? Você não está procurando beleza, porque elas são nitidamente iguais, elas têm o mesmo corte, tá certo? Você está buscando a sensação de ser diferente. Você quer aquela vermelha, porque combina com a sua individualidade, por isso, na hora que você sai, ela comunica o seu estado de ânimo, e você tem a sensação de estar se comunicando com as pessoas antes mesmo de abrir a boca, né? Então, aí você compra um determinado objeto, um tênis sensacional, né? Uma bicicleta não sei o quê, ou seja, igual a todas as outras bicicletas, mas são mínimos detalhes de criatividade, né, de intelectualidade, que faz você achar que no fundo é diferente. Eu costumo dizer, né, eu tiro uma brincadeira sobre a gourmetização dos nossos consumos, né, e aí eu falo assim, qual a diferença de uma varanda gourmet para uma varanda que não é gourmet? E aí você vai comprar um apartamento e ter lá um encarte muito bem feito, né, muito bem produzido, coloridão, né, em alto relevo, para você passar o dedo e achar que de fato é diferente, né? E aí quando tu entra no apartamento com a varanda gourmet, você vê aquele pedaço de concreto, né, e aí tu compra, e sabe o que tu vai fazer na varanda gourmet? Você vai caminhar na varanda, vai chegar na sacada, vai olhar a paisagem, e depois você volta para sentar no seu sofá e ver televisão. Ou seja, a varanda gourmet tem a mesma funcionalidade da varanda de qualquer pessoa, mas você tem a sensação de que é diferente e por isso paga mais caro por ela. Então, hoje a gente tem uma especialização do conhecimento, tá certo? A gente quer cada vez mais produtos diferentes, serviços diferentes, né? Então, no século XX, no início do século XX, importava produzir quantidade, né? E aí produzir indivíduos iguais, que fizessem mais, mecânicos, né? Que pudessem reproduzir mais. No final do século XX, início do século XXI, a gente não quer mais quantidade, a gente não quer uma produção massiva de indivíduos iguais, repetindo todo dia a mesma coisa. A gente quer indivíduos únicos, inteligentes, criativos, que sejam capazes de ter ideias, como fazer uma caneta azul e uma caneta rosa, para fazer você comprar 2 vezes a mesma coisa. Então, com isso, o que a gente chega à conclusão? A escola não pode mais reproduzir conhecimento, a gente não pode mais transferir conhecimento fixo, como dizia o Karnal, de geração a geração. Porque na geração do meu avô, as pessoas reproduziam conhecimento, as pessoas repetiam gestos. Nessa geração que é a nossa e que é dos nossos filhos, a gente não pode mais repetir, a gente quer coisa diferente. Então, no fim das contas, hoje a escola não diz que é ruim decorar, que decorar faz mal, né? Isso que a gente precisa aprender, analisar, compreender. No final,
A diferença entre decorar e compreender é só o uso que você vai fazer. Antes, decorar tinha sentido. Hoje, decorar não tem mais. Hoje é preciso criar para você ter valor na nossa sociedade. Então, o processo de aprendizagem vai ser o tempo todo de inovação do repertório individual. E aí, em qualquer área da vida, inclusive na educação física, inclusive nas propostas de atividade física, você tem que ser um professor que inova para entreter seu aluno, para ele ficar curioso com o que você tem para apresentar. Ele não quer mais que você repita. Não sei se vocês passam por essa experiência, mas eu sou professora de yoga, e aí se eu faço uma aula repetida, meus alunos vão embora. Né? Eu tenho alunos que dizem, Marcela, você tem que trazer novidade todo dia, senão eu largo, eu não pago mais a mensalidade. Eles falam isso com muita tranquilidade para mim. E aí eu vou para todas as aulas com uma proposta diferente, para eles voltarem para casa incomodados, né, porque não conseguiram fazer o que eu mandei fazer, e isso garante que eles voltam, né? E aí eles são fiéis a mim, porque eu trago criatividade para a atividade física. Veja que nem a atividade física escapou. Então, no final, a gente está aí o tempo todo propondo diferença sem parar, né? Então, aprender a pensar diferente é, portanto, a prerrogativa do mercado, é, portanto, a prerrogativa do modo de vida hoje, por isso a escola tem que propor pensar diferente. E aí, né, como ontem me perguntaram, Marcela, escola pública e privada é a mesma coisa? Porque quem termina a escola pública entra na universidade pública, passa em concurso público, entendeu? Ou então vira professor de instituição privada, como é o meu caso. Eu tenho colegas que passaram pela escola pública, tanto fundamental como ensino superior, e está aí tendo que pensar diferente. Então, essa lógica de propor soluções diferentes para os problemas é necessidade de todo mundo, tá certo? Então, mas como é que a gente pode inovar, né? Como é que a gente vai... criatividade é coisa de artista, né? É coisa de quem tem dom. Então, eu não sou criativo, como é que eu vou fazer esse negócio, né? E aí, a gente da psicologia vai te dizer, gente, não tem nada de dom, né? Vai ver alguém tem mais facilidade de criar, porque desde criança gostava de fazer algumas coisas diferentes, mas, no fim, todo mundo pode aprender, né? E o que garante, né, que você vai inovar? Vamos lá. Competências socioemocionais. Quando você quer resolver um problema, seja ele qual for, né, inovar significa resolver problemas novos, né, propor novas soluções aos problemas, implica ter paciência. Quando você não sabe resolver um problema, você tem que ter paciência para analisar, para pesquisar, para conhecer aquilo que você está fazendo, né? Você tem que ter um olhar fino e, com isso, muita disciplina para conseguir dar conta do mistério que se apresenta a você. Você precisa ter empatia, porque quando você se coloca no lugar do outro, vem a resposta para o problema que o outro precisa. Muitas vezes, seus alunos, né, os meus alunos fazem isso, me apresentam problemas que eu preciso tentar entender o modo de vida deles, o olhar deles, a história de vida, né, o sofrimento que eles passam, para poder propor soluções. Não adianta eu, Marcela, dizer baseado no meu histórico qual é a melhor solução, porque eu vou procurar a melhor solução baseado no meu repertório mental, então para a minha vida, não é para a vida do meu aluno. Então, esse se deslocar, sair do seu eu para entrar no eu do outro, né, e captar as emoções e os sentimentos dessas pessoas, é ter empatia. E, com isso, propor coisas novas, né? Então, propor soluções aos problemas humanos é se abrir ao novo, é parar de se fechar, né, com relação ao que acontece, e poder ver o mundo de uma outra forma, né? É entender, como vocês pontuaram aqui, né, que os seus alunos têm origens sociais e econômicas diferentes, e é preciso muitas vezes se colocar no lugar dele para tentar orientar, né, e quem sabe atribuir consciência, fazer com que ele venha se motivar para ir para estudar, para trabalhar, para fazer o que precisa, né? E aí vocês, como professores, são inspiradores, né? Nossa função de professor é de inspirar, né? Porque a gente é exemplo. Eu não sei se vocês sentem isso, mas os meninos que fazem atividade física com vocês, os meninos que gostam de vocês, até os que não gostam, no fim das contas, enaltecem, né? Vocês são heróis, né? Então, o que você faz para agregar, para modificar a vida dessas pessoas, inspira elas a serem melhores, sabe? Tem gente que vai para a aula da gente só por causa da gente, não é por causa da atividade que a gente está propondo, não, é a gente. Eles querem aprender a ser como a gente, eles copiam a gente, inclusive, a forma de falar, o jeito de mexer a boca, né? A exposição que você está falando, e eles copiam os movimentos finos, né? Então, você, como professor, como professora, são inspiradores constantes de crianças, adolescentes e adultos, né? No fim das contas, tem vários adultos que seguem a gente, não interessa a idade. Então, de certo modo, né, poder inovar hoje, né, nesse momento tão crítico que a gente está passando, é ser antifrágil,
tá certo? E aí, se vocês não sabem o que é antifrágil, já eu explico para vocês, tá certo? Se já ouviram falar, tem ideia do que é isso. O que a gente faz na escola, né? Porque eu me coloco como professora também, o que a gente faz na escola? A gente tá ali para habilitar para a vida, né? A gente tá ali para mostrar para aqueles alunos que eles podem ter uma vida diferente, que eles podem pensar diferente, né? Eles cresceram com o histórico, mas a gente apresenta ao mundo, né, múltiplo que a gente conhece, inclusive trazendo nossa história de vida a maioria das vezes, contando os nossos desafios e onde a gente venceu, não é isso? Porque vocês, para estarem onde vocês estão, vocês venceram muita coisa, né? Então, é nesse processo em que você mostra, olha, tá vendo isso aqui que eu estou ensinando? Tá vendo isso aqui que você está repetindo aí, fazendo todos os dias? Isso vai habilitar você para isso, isso quando você for trabalhar. Por mais que você ache que não tem continuidade. Tá vendo esse negócio de eu dizer treina que tu vai conseguir? Ah, mas é chato, eu tenho preguiça. Pois vai fazer, porque lá na frente, quando tu for trabalhar, enfrentar o mercado de trabalho, quando você encontrar um desafio na tua empresa, você vai ter que tentar até conseguir. E consciência de vencedor, meu bem, você adquire no esporte, né? Na atividade física com disciplina e firmeza mental. Então, é isso que a gente faz, né? É esse tipo de coisa que a gente instrumentaliza, né? Isso são habilidades, isso aí não é só diversão, né? A gente está treinando uma mente diferente aí para habitar no mundo, né? Seja como adolescente, seja como adulto. Então, a inovação, ela só vai vir por meio da aprendizagem significativa. Na hora que a gente se colocar no lugar desse aluno e tentar entender o que é que ele vive, né? Para que a gente proponha coisa diferente. Então, essa aproximação e esse diálogo que diz respeito a engajamento também, é aprendizagem significativa. Na medida em que a novidade, ela deve aparecer para solucionar um problema que esse aluno que esse aluno tem, esse problema que existe. E aí, competências socioemocionais é aquele tipo de conteúdo que, se você aprender hoje, vai ficar pro resto da sua vida, daqui a 50 anos, vai ser extremamente útil para você. Pode ser, né, que o nome dos ossos, né, do corpo humano mude tudo de novo, tá certo? Mas a competência socioemocional, paciência, empatia, motivação, autogestão, isso fica, tá certo? Então, vamos lá. O papel do professor, então, o papel do professor é ensinar, né, levando em conta esse conhecimento. De certo modo, ele é um mediador, ele é um motivador, né, ele é uma pessoa que vai promover uma interlocução do aluno com a realidade. Né? O papel do professor, ele não desaparece nesse novo modelo de ensino em que a gente escuta o aluno, né? A gente não chega dizendo, é isso, não. A gente vai ali tentar conversar, né? Tentar entender esse aluno. Então, a gente vira, de fato, um mediador. Porque, no fim das contas, a gente continua sendo aquela pessoa que leu mais, né? Que tem mais experiência, que treinou mais aquilo, né, que a gente faz, seja uma disciplina teórica ou uma disciplina prática. Como a gente vive disso, a gente treina, né, quase que diariamente o que a gente sabe fazer. Então, esse ser de conhecimento, né, de prática, de habilidades, continua existindo, e o aluno precisa de um mestre orientador, não tem jeito. Então, e o aluno, nesse processo, ele vai verificar, né, se aprendeu ou não, tá certo? E aí tem uma coisa muito interessante, né, que eu queria comentar, que talvez vocês entendam bem do que eu vou falar. Existe esse livro chamado Flow, Estado de Fluxo. Aqui, em azulzinho, é a capa do livro, tá certo? Mas eu não li o texto em inglês, não, tá certo? É porque eu não achei a capa em português para botar aí a fotinha da capa. Eu li um PDF em português todinho. Mas eu vou falar o seguinte, existe um cara chamado Mihail, não sei o que mais lá, porque o nome dele é muito difícil, mas se você botar o nome do livro no Google, você vai achar o nome do autor. Ele é um psicólogo, tá certo? E ele se interessou em entender um estado específico de concentração que os atletas têm quando vão disputar os Jogos Olímpicos, tá certo? Ele resolveu entender a mente dos atletas, tá, olímpicos, porque muitas vezes, quando você está numa atividade física, um jogo, né, uma disputa, você entra na disputa, sabe, a cabeça entra, conecta total com o que você está fazendo e você esquece do que existe ao redor. E nesse processo de conexão com a atividade, você vibra e é como se você tivesse uma realização plena e uma completa satisfação naquilo que você está fazendo, né? Ele faz uma descrição assim, por exemplo, o atleta olímpico, o nadador, né? O nadador, eu vou falar do nadador porque eu conheço a dinâmica. Então, o nadador, quando ele pula na piscina, né? Ele pulou na piscina, ele entra,
ali, em meio à nadada, né, quando você vira para respirar, você consegue ouvir a arquibancada, né, inclusive você consegue ver a arquibancada, você está ali de óculos e pá, não sei quantas braçadas, respira e tal, você consegue ter contato externo, apesar da cabeça estar ali afundada, né? Só que, assim, quando você entra numa competição, você chega uma hora que você não vê mais nada. Você não vê plateia, você não vê arquibancada, você não ouve mais ninguém gritando, você não ouve mais teu treinador, né, falando com você na distância. E aí, por exemplo, para você chegar, né, no outro lado da borda, você conta as braçadas, né? E aí você vai lá, uma disputa de 400 metros, aí você nada, 22 braçadas, rodada, volta, e daí vai, né, faz as outras braçadas, depois volta, e aí você começa o corpo cansando, mas aí você tá naquele ritmo, né, você se concentra e vai. Aí a maioria dos campeões olímpicos, o que acontece, né, eles entram nessa loucura, nesse frisson aí, e aí, de repente, eles entram na quarta piscina, né, digamos assim, e aí, quando eles estão perto de chegar na borda, eles estão contando lá, né, 21, 22, na 23ª pá, encostaram a mão na borda, e aí eles levantam, quando eles levantam, eles tiram, né, a touca, o óculos, eles olham para o lado, olham para o outro, vê a arquibancada alucinada, e eles não entendem o que está acontecendo, né, eles acordam e se fazem, o que está acontecendo? Aí, de repente, ele descobre que ele foi o primeiro a tocar na piscina, na borda, né, e lá pelas tantas foi a pessoa que bateu o recorde olímpico, né, que não sei quantos anos ninguém batia. Então, esse cara, ele queria entender o que acontece com a mente desses atletas nesses estados de alta concentração. E aí ele chegou à conclusão de que existe uma fórmula matemática, uma equação matemática, que é esse gráfico que você vai ver aí do lado, para garantir que você se concentre em determinadas coisas e esqueça todo o resto. Por que ele queria saber disso? Ele queria entender se as pessoas normais, assim, nós, né, que a gente não é campeão olímpico, pelo menos que eu saiba, se as pessoas normais também teriam a capacidade de entrar nesse estado de concentração maior durante as atividades. E aí, o que ele descobre? Ele descobre que a gente normal, nós normaizinhos, também conseguimos entrar nesse estado de fluxo de alta concentração, né? E, inclusive, adolescentes entram em estado de fluxo enquanto estão estudando as disciplinas, então, enquanto estão estudando as matérias para a prova, por exemplo, né, que dirá nas atividades. Em geral, atividade física e hobbies como tocar violão, tocar música, né, isso faz com que as pessoas se concentrem altamente. Mas ele chega a pontuar que as crianças e adolescentes que estudam cerca de 11 horas por semana entram em estado de fluxo durante seus estudos. E aí você tem esse gráfico do lado para eu te ensinar como é que funciona o estado de fluxo. Aqui nessa barrinha você tem o nível do desafio, tá certo? E aqui você tem o nível da habilidade, na barrinha de baixo. Se você tem um baixo desafio, junto com a baixa habilidade, você vai encontrar a apatia, tá certo? Ou o tédio. O que é isso? No início do isolamento, muita gente reclamou assim, ai, que tédio, né? Que saco ficar dentro de casa. Eu estou apático, eu estou entediado. O que acontecia quando você começou o isolamento e começou a ficar entediado em casa, né? Veja só, ficar dentro da sua casa não é nenhum grande desafio. A casa não desafia ninguém, né? O que você fazia quando estava dentro de casa sem fazer nada? Você acordava, escovava os dentes, fazia teu café, estudava uma lida, ficava na TV, ficava no sofá, depois ficava em pé, passeando para lá e para cá, depois cansava de passear para lá e para cá, batia o telefone para falar com alguém, depois no final era sofá, era celular de novo, depois cama, né? Isso não tem desafio. Se você não era uma pessoa que ficava, né, cozinhando coisas mirabolantes, né, no seu cotidiano, você não fazia nada de muito diferente, a tua casa não te dava grandes desafios. E aí, o que acontecia? Dentro da tua casa, você também não usa muitas habilidades, né? Você não vai ficar inventando coisas dentro de casa. Por exemplo, meu vizinho inventou de fazer uma reforma. Eu acredito que ele estava na fase apática, né, do não fazer nada, e ele criou uma reforma para ver se assim ele fica interessado. Aí... Então, assim, né, significa que a casa não tem muita coisa, você não usa muita cabeça, né, você não se desenvolve muito dentro de casa. Então, aí você entra para apatia. Aí, vamos lá. Quando chega aqui, ó, no nível alto de desenvolvimento, ou no nível alto de desafio, com o nível baixo de habilidades, você encontra a ansiedade, tá certo? Durante o período do isolamento, né, e ainda agora da pandemia, mas agora menos crítico, muitas pessoas ficaram desesperadas, tá certo? Muito desesperadas. Ai, meu Deus, vai todo mundo morrer, todo mundo vai ser contaminado, o mundo vai se acabar e tal.
Isso é um nível de ansiedade altíssimo, muitas pessoas entraram nessa paranoia, tá certo? O que aconteceu? Para elas, o isolamento era devido ao Covid, focaram no Covid. O que é o Covid? Um monstro, né? Um monstro, um vírus que contaminou o mundo inteiro, né? Que chegava como uma gripezinha, enganava e de repente ia matando algumas pessoas, né? Então, o Covid era um monstro, tá certo? Temeroso. O que acontecia? Essa pessoa tinha poucas habilidades para enfrentar o Covid. O que a gente pode fazer contra o Covid, né? A gente pode lavar as mãos, a gente pode passar álcool nas mãos, a gente pode usar máscara, só, mais nada. Não existe vacina, não existe luta contra o Covid, existe fuga, né? A gente se esconde do Covid. Então, a ansiedade é o resultado de um desafio gigante com habilidades pequenas para enfrentar esse desafio. Aqui nesse outro lado, você tem o estado de relaxamento. O que é o estado de relaxamento? Você tem um desafio baixíssimo, mas você está usando a sua cabeça e as suas habilidades da melhor forma. Então, eu vou dar um exemplo de relaxamento. Sabe quando você passa um sábado na praia? O dia todo na praia? O que tem a praia? Nada, né? Qual é o desafio? Qual é o grande desafio que a praia impõe a você? No máximo, passar o protetor solar para não ficar, né, vermelhão. Então, você fica lá sentado na cadeira, olhando o mar, olhando a praia, sem fazer nada. E aí, o que tu faz na praia? Na praia, você vai lá com seus amigos para tomar aquela cerveja diferente, para falar de política, futebol e não sei o que mais lá, né, de compras. E aí, ao mesmo tempo que você faz isso, você vai lá quebrar o seu caranguejo, que é uma arte da culinária sergipana, quebrar o caranguejo, tirar a carne de dentro, né, e conseguir comer aquela carne toda e ainda encher a barriga, com 1, 2, 3, às vezes 4 caranguejos para poder dar conta, né, esse processo de quebrar caranguejo de forma fina, né, e catar a carne, isso exige habilidades técnicas, né, manuais, para você desfrutar na praia. Então, quando você faz isso, você está relaxando, né, você tem essas grandes habilidades com um desafio pequenininho, né, enfrentando, então você relaxa totalmente. Nessa pesquisa desse cara, ele descobre que as pessoas que estão em estado de relaxamento, a maioria estão infelizes, tá certo? Não estão satisfeitas com a vida. Existe um mito, né, que diz assim, tudo que eu quero na vida é relaxar e não fazer nada. As pessoas que chegaram ao estado de relaxar e não fazer nada, elas estão desesperadas querendo fazer alguma coisa. Não é à toa que estar desempregado é uma coisa chata. As pessoas ficam desesperadas e realmente infelizes, tá certo? Então, relaxar não é sinônimo de felicidade, tá certo? E o que é sinônimo de felicidade? O estado de fluxo, o flow. O que é o flow? O flow é você encarar um desafio alto, tá certo? Porque não é desafio pequeno, né? Um desafio alto, mas você tem a habilidade adequada para enfrentar esse desafio. Na hora que você propõe esse desafio, que é um grande enigma, você vai lá e traça o desafio, você enfrenta esse desafio. Quando você faz isso, né, quando você tem a habilidade para enfrentar um desafio de grande monta, você se concentra nele e todo o resto é esquecido. E aí, quando você se engaja nessa atividade, você esquece de tudo. Você esquece de comer, você esquece de dormir, você esquece de tomar banho, você esquece de fazer as coisas que você gosta, porque isso rouba totalmente a sua atenção e mantém você concentrado. Então, qual que é o jeito, né, da gente se manter feliz e satisfeito cotidianamente, enfrentar um desafio com habilidades equivalentes a esse desafio? O que a gente faz para o que a gente faz para engajar nossos alunos também cotidianamente? Mesma coisa, mesma fórmula. Você quer que seu aluno goste do que você está propondo a ele, pense num desafio que se equipare com o nível de habilidades dele. Aí, seu aluno vai ficar feliz, vai adorar te ver e vai dizer, caramba, a aula desse sujeito, a aula dessa mulher é sensacional, eu não posso perder, porque isso aqui agrega, né? Então, essa seria a fórmula de vocês conseguirem uma plena satisfação dos alunos. E aí, assim, para a gente dar conta, né, de fazer aulas que propõem engajamento, interessantes, que a gente para a gente dar conta de empatia, né, de ser simpático com os alunos, tentar entender a realidade, e transformar essa realidade, porque no fim a gente educador quer isso, né, a gente precisa desenvolver o autocuidado, tá? E aí eu vou propor para vocês, eu vou propor para vocês que a gente desconstrua a ideia de egoísmo. Tá? Existe também um grande mito, né, de que egoísmo é aquela pessoa, egoísta é aquela pessoa que quer tudo, né? É a pessoa que quer que o mundo gira em torno do umbigo, né? Que no fim das contas quer tudo para ela e não quer fazer nada para os outros, né? Aquela pessoa extremamente exigente, etc.
a gente vai propor que o egoísmo, na verdade, seja assim: você é o centro do seu universo. Você é a prioridade da sua vida. Não quer dizer que você não quer os outros na sua vida, você quer todo mundo na tua vida, mas você sabe que para você fazer o bem aos outros, você precisa estar bem primeiro. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu, como sou da psicologia, volta e meia para a vida do outro, eu preciso que a minha vida esteja boa. Eu preciso estar satisfeito comigo antes. E aí, a gente preza, né, que antes a gente busque qualidade de vida, né? E aí, por exemplo, tem aquele discurso do avião, que a aeromoça fala assim: se o avião tremer e houver turbulência e máscaras vão cair no teto, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, vai colocar sua máscara em você e só depois vai colocar a máscara no coleguinha do lado. E se o coleguinha for uma criança, você vai pegar sua máscara, vai colocar primeiro em você e depois vai colocar a máscara na criança. Por quê? Porque enquanto você estiver colocando, se você não pôr em você a máscara e for colocar na pessoa do lado, você não respira direito, cai e desmaia, e aí você não salva você, nem a pessoa que está do seu lado, nem a criança que está do teu lado. Então, o mais importante é que você coloque a máscara em você e depois no outro, ou seja, cuide-se antes de cuidar do outro. Procure garantir qualidade de vida e bem-estar para você todos os dias, porque isso vai fazer com que você seja o melhor com o outro. Aprende a se cuidar, a cuidar de si mesmo, né? A entender quais são as suas fragilidades e a dar atenção a ela, né? Na nossa sociedade, existe uma ideia, né, de que a gente tem que se sacrificar pelo bem do outro, né, que a gente é nosso próprio carrasco, né, a gente perdoa as falhas dos outros, assim, às vezes umas falhas grandes, né, mas a gente passa a mão na cabeça e vai dizer assim: não se preocupa não, eu perdoo você. Mas quando é você fazendo uma besteirinha pequena, você faz: eu sou uma pessoa horrível, eu sou zero à esquerda, ninguém gosta de mim, eu deveria, né, subir de joelho a escadaria do não sei das quantas. Né? A gente paga os pecados, é importante, mas assim, bobagem, esquece e segue, né? Se perdoa de vez em quando, né? Diz a você mesmo que errar é humano e que você é uma pessoa humana, que inclusive está crescendo, está se desenvolvendo. E a gente que trabalha com educação, a gente sabe que o erro cometido ele é passível de conserto, né? Então, se você faz alguma besteira, você pode melhorar, não é isso? Então, começa a entender você mesmo com outros olhos, tipo assim, olhares carinhosos, né? Muito mais do que de rancor ou de prejuízo pessoal. Então, cada indivíduo faz coisas para manter a sua saúde e bem-estar, tá certo? E aí a gente precisa cultivar a qualidade de vida, especialmente num período de pandemia, né? Porque a gente preza pela saúde física, né? A gente preza pelo distanciamento mesmo de uma contaminação. Quem já se contaminou, já se curou, sabe o quanto é importante cuidar de si mesmo, né? E para a gente evitar qualquer dano futuro, a gente faz isso. Então, mas ao mesmo tempo eu queria dizer que cuidar de você não é estar bem o tempo todo. Né? O que é que isso significa? A gente não vai estar feliz o tempo todo. Essa história de neguinho assim falar, feliz para sempre. Não, isso não existe, isso não rola. Né? A vida que permanece assim, sem nenhuma alteração do estado emocional, é a vida que já acabou. Né? Na morte, o nosso estado emocional ele é inerte. Na vida, ele sobe e desce. Tá certo? Ele sobe e desce, isso é bonito, né? Isso é feliz, isso é maravilhoso. E aí, significa que você vai estar mal e vai produzir. Você vai estar mal e vai se relacionar bem com as pessoas, né? A gente pode ficar mal e continuar tocando a vida, tá certo? E aí, assim, mas eu tenho uma coisa muito ruim, eu tenho pensamentos horrorosos de vez em quando. Eu vou te dizer, sabe? Todo mundo tem. Vez ou outra a gente realmente quer, eu não queria que aquela pessoa se desse bem na vida. A gente pensa essas coisas, não tem problema, tá certo? Todo mundo tem seus momentos, né? Até porque todos nós temos sombra, todos nós temos alguma coisa, né, que a gente não gosta de mostrar para a sociedade. E é até bom mesmo que não mostre, tá certo?
muitas das coisas que a gente tem aqui dentro, deixa aí dentro mesmo, guardadinho, não bota para fora não, porque se botar para fora vai dar problema. Então, mantém aí dentro, aceita que existe nossa vilanez de vez em quando, né, nossas coisas ruins, nossos pensamentos, nossos desejos, né, de que determinadas coisas não aconteçam. Aceita e dorme tranquilo. Ah, Marcela, mas embaixo da minha cama tem um bicho-papão, eu não consigo dormir, ele quer me comer, ele quer me devorar, não sei o quê. E aí eu vou te perguntar, se você sabe que debaixo da tua cama tem um bicho-papão, né, o que tu vai fazer? Vai esconder a cabeça embaixo do travesseiro, né, e ficar lá imobilizado sem fazer nada? Desce da cama, né, vai ali embaixo da cama, convida teu bicho-papão para sair da cama, né, ali debaixo da cama, convida o bicho-papão para sair dali, e faz um café, senta com ele no sofá, vai conversar com a tua sombra, né? Convida ela para tomar um café com você. E aí vocês entram num acordo, né? Que em determinados momentos algumas coisas não podem acontecer, não podem ser ditas e tá tudo bem. E aí, assim, muitas vezes aquilo que a gente esconde da sociedade é nossa principal qualidade, né? Tem coisas que a gente tem, né, dentro da gente e que a gente valoriza bastante, mas a sociedade é contra, né? E às vezes a gente esconde achando que isso é ruim, mas no fim, se você agrega essa característica da sua personalidade ao que você faz cotidianamente, na verdade isso te diferencia como profissional, faz com que você de fato se destaque dos outros. Então, às vezes a tua sombra não é teu principal inimigo, né? A tua sombra, na verdade, é aquilo que vai tornar você diferente e de certo modo melhorar muito a sua vida. E aí, para a gente conseguir se cuidar, a gente precisa desenvolver a autoestima. Eu já pontuei que a gente precisa aceitar a nossa sombra, então aceita a tua sombra, se ama, né? Acha que você é sensacional, porque você é um ser único na face da Terra, né? Igual você não tem. E aí, novamente, mas eu tenho tanta coisa ruim, mas é isso mesmo, todo mundo tem coisa ruim, eu tenho, você tem, tá certo? E a gente vive alegremente, sabendo, né, que isso é normal, está dentro da fórmula que a gente tenha essas características, seja agressivo, tenha raiva, fique triste, né, exploda de vez em quando, isso vai acontecer, não vai ter jeito. E aí, a gente precisa também desenvolver, né, a autogestão, que é essa capacidade de administrar o nosso cotidiano, né, o que faz com que a gente trabalhe de forma satisfeita é a capacidade da gente acordar todos os dias e se automotivar. Por exemplo, vocês estão aqui nessa fala durante essa tarde porque se colocaram o corpo de vocês e a mente de vocês nessa atividade de hoje, então vocês se gerenciam para estar aqui, né, e se vocês têm um movimento de autogestão, tá certo? Para fazer parte dessa atividade. Então, é fazer cada vez mais isso, é criar métodos para que você melhore enquanto profissional. De certo modo, é ter um perfil de ação, né? Uma pessoa que dá conta de cuidado, de competências socioemocionais, de entender a aprendizagem significativa, de ver o aluno de uma outra forma, é uma pessoa que pratica autogestão, tá certo? Em plena pandemia, inclusive, pratica autogestão. E aí eu quero dizer com isso que para você ser bem-sucedido na autogestão, você precisa ter um perfil de ação. Não adianta levar a vida igual o Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se a vida te levar, vai parar num lugar que você não planejava. Então, é muito importante planejar para a gente saber onde vai parar. Então, quais são as características da autogestão? Organização do ambiente, tá certo? Deixar o ambiente bagunçado vai deixar sua mente dispersiva, tá certo? E aí vai fazer com que você deixe de se concentrar. O que faz você render mentalmente é foco. O que faz você focar? Não ter nada ao seu redor te estimulando. Por que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Se vocês estão olhando a minha carinha agora, tem a opção, né, de ver minha cara ou ver o slide. Você vai ver que olhando para mim não existe nada atrás de mim. Existe uma parede branca. Tudo isso é calculado, tá certo? Porque se eu tivesse coisas atrás de mim, vocês iam olhar as coisas que estavam atrás de mim e não iam prestar atenção no que eu estava falando. Por que vocês prestam atenção nas coisas? Porque o olho gosta de coisa que é colorida, o olho gosta de coisa que é quadrada, que é circular, que é losangular. Você, no fim das contas, seu cérebro prefere as coisas diferentes do que simplesmente olhar, ficar escutando palestra, né? Ou ficar olhando o livrinho com letrinha pretinha. Já pensou um livrinho branquinho com letrinha pretinha? Quanto isso é interessante? Não é interessante de verdade, né? Então, a gente lê
porque sabe que ali agrega, vai trazer uma historinha para você, um significado diferente, vai promover diferença na sua vida, mas que é legal, não é. Então, assim, vira legal depois, quando você entende o significado das letrinhas. Mas, a priori, teu cérebro não se distrai olhando letrinha. Ele vai se distrair com outras coisas. Então, se você mantém o teu ambiente de trabalho bagunçado, teu cérebro vai se divertir na bagunça, menos na letrinha. Então, para você ler, né, para você se concentrar, para você aprender, é importante dar uma organizada ambiental, né, tirar as coisas que te estimulam, que atraem a sua atenção do seu campo de visão para que você possa trabalhar de forma eficiente, tá certo? E aí ter disciplina, e eu estou falando para pessoas que entendem de disciplina, a importância da disciplina para o desenvolvimento, né, isso de habilidades. Regularidade das ações, você precisa fazer uma coisa, se não der certo, fazer de novo, e se não der certo, fazer de novo, e depois de novo, e depois de novo, lá na 14ª vez, 15ª vez, é que seu projeto vai começar a dar certo, tá certo? Todas as tentativas anteriores vão dar muito errado, e não é porque você não é bom, não, é porque o seu cérebro precisa aprender aquilo que você quer fazer para ele repetir sem dor, tá certo? Então, regularidade nas ações para garantir uma eficiência do seu trabalho. Flexibilidade, né, para poder se adaptar aos momentos difíceis como esse. Autoconhecimento, que é isso que eu venho propondo aqui desde o início da fala, né, poder se olhar melhor, poder se conhecer melhor. E o perfil do antifrágil. O que é esse antifrágil, para a gente terminar? Tá na moda falar de resiliência, tá certo? Resiliência é a capacidade de passar por uma perturbação e voltar ao seu estado normal, de passar por situações de crise e aprender com elas. Ser resiliente é muitas vezes resistir, é ser uma pessoa resistente. Então, aquela pessoa que sofre um abalo emocional e volta ao normal sem problema, essa é uma pessoa resiliente, tá certo? Então, você era um professor sensacional, né, de atividade física, todo mundo te adorava, né, aquela pessoa que sempre estimula, que inspirava e tal. Aí começa a pandemia, o isolamento, você já não pode dar aquelas aulas que você dava, né, e aí você fica meio abalado, poxa, eu já não sou aquela pessoa que eu era, né, os alunos já não me veem do jeito que estavam me vendo, mas aí passa o isolamento, voltam as aulas presenciais, e aí o que acontece? Você volta a ser uma professora, um professor sensacional, você volta com toda aquela motivação, propor aquelas atividades, e os seus alunos praticam igual. Então, o que foi que aconteceu aí? Passou a tempestade e você voltou a ser quem você era, né? Você é igual a esse bambu, que aí verga, né, no vendaval, depois volta, balançando, né? Que nem o João Bobo, que a gente dá um murro, aí o João Bobo cai, e aí ele volta alegremente para aterrorizar a gente. Aí você volta bem, né? Então você é uma pessoa resiliente, tá certo? E o que é o antifrágil? Tá na moda também, hein, falar de antifrágil. Deu uma pesquisa que o povo tem vários hashtags, inclusive no Instagram, sobre antifrágil. É aquela pessoa que consegue melhorar e crescer em situações inesperadas de mudança e pressão. O que é isso? Existem pessoas específicas que se divertem com a crise, né? Elas aproveitam os momentos de crise para dar um salto de melhora, um salto profissional, um salto de vida mesmo. O que acontece? A crise, ela não é necessariamente ruim, tá certo? A crise, na verdade, sinaliza uma mudança. Algo deixou de acontecer, algo que você sabia como funcionava, deixou de acontecer, e de repente surge uma coisa que você não esperava, e que você não conhece, e que você não sabe lidar, com a qual você não sabe lidar. E aí, o que rola? Eu esqueci o que eu ia falar, peraí, viu? Aí tá. Aí a crise, na verdade, você não sabe como resolver, tá certo? Então é só isso. A crise é só a falta de capacidade de aprender o que está acontecendo. Ela não é boa nem ruim. O que foi a pandemia? Foi uma bomba que explodiu e destruiu o mundo todo? Não. Foi simplesmente a possibilidade de ficar dentro de casa e ter que se desenvolver no ambiente doméstico. E aí tem pessoas que se divertem com o inesperado. Tem pessoas que tiram todas as vantagens do imprevisível. Tem pessoas que não se sentem ameaçadas com não saber o que vai acontecer. Tem gente que faz, amanhã eu não sei o que vai acontecer, fantástico, vai ser do jeito que eu quiser, agora que eu vou me divertir. Né? Então, enquanto outras pessoas derretem
diante do inesperado, derretem de medo diante do inesperado, tem outras pessoas que só esperam o inesperado para viver a vida que sempre quiseram ter. Então, tem gente que se desenvolve, se potencializa, tá certo? Então, o antifrágil é esse perfil. Então, o que é o antifrágil? É uma pessoa que entende a complexidade do mundo. Não existe mais aquela coisa maniqueísta, isso é bom ou é ruim. Tudo é para ser analisado de forma múltipla, né? Com várias visões. O antifrágil é uma pessoa que entende a rapidez das mudanças, que entende que o mundo é globalizado, é um indivíduo que age, tá certo? Que não senta no sofá e fica esperando igual o Zeca Pagodinho. É uma pessoa com inteligência emocional, tá certo? Que age racionalmente, que analisa e toma decisões. É uma pessoa que observa tendências e que passa a crescer com as mudanças. Então, gente, essa foi minha fala. Encerrei aqui faltando 1 minuto, né, para o meu prazo. Esses são os meus dados e meus contatos aí. A professora Gabriela pede para compartilhar com vocês. E aí, esse é o meu Instagram, que volta e meia eu coloco dicas, né, de inteligência emocional, meu e-mail. E esse é um site em construção, então não tem lá muita coisa, não. Então, com o passar do tempo, vai ter mais coisa, tá certo? É isso, muito obrigada. E desculpe o barulho do vizinho. Ok, Marcela, excelente, né? Excelente abordagem, né? Já tinha ouvido, como eu falei no início do nosso encontro, que muitos elogios, né? E realmente bastante tocante as suas falas. Algumas provocativas, outras reflexivas, outras de apoio. Acho que foi bem a linha da psicologia mesmo fazer isso com a gente, né? Causar esse rebuliço aqui. E pelo que eu estou vendo aqui, a condução foi bastante elogiada aí, né, dentro do chat. Não sei se você conseguiu acompanhar aí também, mas está todo mundo aqui colocando excelente. Foi muita coisa. Né? Não, então, assim, todo mundo com muito elogio aqui. A gente teve alguns comentários em relação à questão do papel, né, de cada um, obviamente, que a gente tem que olhar o papel do professor, o papel do aluno, o papel do gestor, né, e isso é fundamental, né, nesse momento. A gente precisa, obviamente, nos colocar no nosso lugar enquanto professor, enquanto categoria profissional, né, a gente tem que reivindicar, obviamente, pelas condições ideais de trabalho, mesmo na situação de pandemia, e o mínimo que a gente espera, na verdade, é empatia por parte dos nossos superiores, assim como os nossos alunos esperam empatia de nossa parte. Né? Então, acho que é um conjunto, né? É um conjunto de coisas que você trouxe, e que essa discussão, com certeza, não vai parar por aqui, ela vai continuar, e você contribuiu bastante, tá? Eu só tenho a agradecer em nome do CEAF, em nome dos nossos colegas da hora de estudo. Fique à vontade. Tá bom, se alguém tiver alguma coisa para comentar, eu tenho aproximadamente até 3h45 para ficar aqui, eu estou ouvidos, a gente conversa, a gente pode bater papo. Gente, alguém quer fazer algum comentário ou quer fazer algum questionamento, fique à vontade, tá? Eu vou adotar aquela nossa regrinha do dole 1, dole 2, dole 3. Tranquilo mesmo. Ok, gente, então vamos lá. Não tendo nada a perguntar... ok, beleza. O Júlio colocou aqui com relação à sensação que os atletas sentiam ao chegar na final, né? Se você puder, eu acredito que ele quer que você comente um pouco mais sobre, né? Sobre isso? O livro, esse estudo não fui eu aqui. Esse estudo não fui eu que produzi, né? Foi o livro. E daí ele fala que, tipo assim, os atletas são aquela categoria de pessoas que tem essa experiência de alta concentração na atividade. E que quando você entra numa atividade, vocês devem saber disso mais do que eu, né? Quando você entra na concentração, na alta concentração dentro de uma atividade, você se sente pleno e realizado. Você tem essa sensação de que algo... É como se sua alma estivesse ali dentro do que você está fazendo, entendeu? E aí, ao final dessa atividade, por exemplo, ao final de uma competição, de um jogo olímpico, por exemplo, de uma disputa olímpica, seu corpo, você por completo, está em êxtase total, entende? É como se fosse o ápice da vida, a melhor parte da vida fosse isso, entende? E aí o atleta, o que é que o atleta faz? Ele tenta repetir isso várias vezes.
né? O que é a competição do atleta? É a possibilidade de você ter essa melhor experiência da vida novamente, né? Por mais que dê dor de barriga, por mais que dê tensão e tremedeira, você compete porque, ao final, isso é isso que te dá vida, né? Às vezes é o melhor momento da sua vida, é isso exatamente da atividade. Então, o que ele fez foi, ele identificou que os atletas tinham essa experiência várias vezes, né? Os atletas, então, são essa categoria de ser humano que tem essa possibilidade várias vezes de se sentir realizado na aplicação de uma atividade. E aí ele foi estudar para ver se as pessoas que não eram atleta tinham a possibilidade também de ter essa experiência, já que ela era tão boa, né? E em nível de cérebro, né, é a comprovação de que teu cérebro está totalmente conectado no que está fazendo. E aí, quando teu cérebro está conectado no que está fazendo, você sente bem, muito bem. Você não tem resistência, você está ali, o teu corpo está envolvido, o teu cérebro também. Seria o envolvimento do ser humano total, né? Então, é isso que o livro aponta. Ele diz que, inclusive, os atletas, né, as pessoas que se envolvem em atividade física e atividades de hobby são, em geral, as mais felizes, né? Porque tem esse nível de concentração. E aí, assim, né, tô separando felicidade de coisa externa, felicidade interna, né? Aquela boa sensação que você tem consigo mesmo. É mais ou menos isso. Tá, Marcela, se me permite... Eu tive um pouco a oportunidade, né, Sim. Pois não, Júlio, pode falar. Eu, quando mais jovem, né, na época dos meus 19 anos, eu cheguei a ser atleta, né, de seleção. Uhum. Eu tive essa oportunidade de sentir essa sensação, né? Na época, Sim. eu estava disputando o Campeonato Mundial de Karatê, eu fui disputar a final, o campeonato foi nos Estados Unidos, e eu acabei pegando com um americano. E quando eu lembro que quando eu entrei no ginásio, as lutas eram, geralmente, eles ficam no ginásio, botam um cotô só e todo mundo fica assistindo aquela luta. E quando eu entrava, faz todo aquele show, como boxe, como MMA, bota a luz em cima e você vê o público americano todo contra. Aí eu lembro que meu técnico dizia para mim: rapaz, como é que você conseguiu fazer aquilo? Que eu entrei de um jeito que é difícil. A sensação que eu tinha é até difícil de explicar, porque eu disse que eu não ouvia nada. Eu não via nada, eu só via ali, ó, a demarcação daí eu só vi o oponente, o meu oponente. Eu não ouvi, não vi nada. E quando acabou a luta, que o árbitro me deu a vitória, eu parei assim, ficava olhando. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos 1 minuto olhando assim, para o lado, o pessoal gritando, parado como campeão. Eu olhando assim, o que aconteceu? É exatamente assim, isso. Pasmo, sem saber o que tinha acontecido. Até cair a ficha, porra, ganhei. É uma sensação assim, eu não sei, a gente não tem descrição, né? E isso hoje, nesse período de pandemia, eu sei que me ajudou bastante nesse período, né? A gente está vivendo de ansiedade, de estar nesse isolamento. Isso, assim, quando você falou um pouco disso, me remeteu um pouco às memórias antigas. Caramba, é isso que a gente sentia. Eu não conhecia esse estudo, eu não sabia desse estudo. Até vou procurar o livro para mim estar lendo, para adquirir um pouco mais de conhecimento relacionado a isso. Eu posso passar para Marcela e depois ela dá um jeito de compartilhar com vocês também. Eu tenho um PDF, eu li no celular, né? Eu li tem 1 mês, sabe, Júlio? Mas quando eu li, eu fiquei tão impressionada que eu preciso falar isso para todo mundo ter feito isso. Não, é uma sensação assim que a gente realmente não tem descrição. Eu lembro que eu fiquei pasmo. Eu lembro que de vez em quando eu assisto a filmagem, a gente ficou olhando, mas o que eu tô fazendo? Assim, eu ficava olhando como se fosse uma criança que está perdida num parque de diversão sem saber para onde ir. Seu cérebro estava concentrado. Seu cérebro se concentrou tanto que na hora que acabou e você recebeu a vitória, você não conseguia compreender, porque você ainda estava na luta. Aí depois de um tempo, você se toca, né? Você se contextualiza novamente, e aí eita! Você estava muito concentrado. E aí, por isso, você não demorou para cair a ficha mesmo. É bem isso mesmo que aconteceu. E quando você disse, remeteu essa memória. E é bem legal isso aí. Então é isso. Só que a gente pode ter essa experiência em diversos momentos. Aí ele diz que para você garantir essa experiência de autoconcentração que você viveu aí na luta,
Você precisa ter um desafio equiparado a uma habilidade. Você se concentrou na luta porque o desafio que estava posto para você era equivalente à habilidade que você tinha. Você treinou para enfrentar aquele inimigo, entendeu? Então, o seu treino foi apropriado. Na hora que você se deparou com ele, você não teve medo. Você fez, venha, venha que eu estou aqui pronto para você. Então, os desafios são de diversas ordens, né? A pandemia é um desafio. E aí, quem é que sobreviveu à pandemia? Quem achou que tinha as habilidades para enfrentar o desafio? Quem é que passou bem, certo? Então, é entender isso. É entender que você pode ter as habilidades para enfrentar o desafio e quando fizer isso, ficar bem, sabe? Porque você lutou, você ali provavelmente apanhou também, né? Mas você apanhou e ficou bem, porque você estava ali, né? Você tinha o que precisava para dar conta da atividade, entendeu? Tem uma pergunta aqui do Leandro, tá? Para podermos avaliar se tudo está bem conforme essa situação que estamos vivendo, é preciso sempre ocupar a mente com algo, né? É isso que, de certo modo, eu proponho mesmo, tá certo? E que as pessoas propõem. Vou te dizer uma coisa, esse mesmo livrinho aí, Alegre, Contente, ele vai te dizer o seguinte, as pessoas que não têm nada para fazer, que estão com a mente desocupada, inclusive aquelas que passam o dia todo vendo televisão, elas estão tristes, tá certo? Aquilo não é felicidade para elas. A gente tem, novamente, essa impressão de que ficar com um pensamento livre seria sinônimo de bem-estar, não é. Tá certo? Sinônimo de bem-estar é manter seu cérebro engajado em alguma coisa o tempo todo, em alguma atividade. E aí é bem diferente de estresse, tá certo? É você pegar alguma coisa para fazer, você inventa. Então, no seu cotidiano de isolamento, você tem que inventar coisas. Porque na hora que tu inventa, teu cérebro se engaja na atividade e você fica bem. Então, a gente recomenda mesmo criar rotinas diárias, todos os dias ter coisa para fazer, especialmente no domingo. O domingo é o dia de maior tristeza, tá certo, das pessoas. Então, o que é que vai garantir que você passe um domingo e uma segunda-feira bem, né? Que você não acorde mal na segunda-feira? Atividades, você cria. 8 horas eu acordo, 9 horas eu faço isso, 10 horas eu faço aquilo, ou então 11 horas eu faço outra coisa, eu falo com fulano de tal. E você precisa ir cumprindo essas atividades, porque ao final do domingo você está bem, você manteve a sua cabeça no lugar. Porque o que acontece quando o pensamento está livre? Que merda. O que eu estou fazendo? Isso aqui não vai dar certo. Amanhã vai ser um dia idiota de novo. Ai, eu estou aqui sem fazer nada, ninguém gosta de mim. Começa. Entendeu? Começa os pensamentos, porque o teu cérebro ele vai ficando assim, né? Ele vai se fechando, ele vai entrando em entropia, né? O livro fala assim, ele vai entrando num estado de entropia, ele vai mesclando, e aí ele vai pensando menos, ele vai trabalhando menos, e aí você pode desenvolver uma tristeza e, quem sabe, até uma depressão. Então, o que vai manter você bem é inventar atividades para você todos os dias. Não para se estressar, mas sim para ocupar a cabeça. Então, sim. Bacana. O Leandro fez um comentário, na verdade, né? 24 horas é pouco tempo para os módulos, estudar, fazer exercício físico, namorar, as tarefas diárias de casa, tocar violão, aí é um exagero psicológico. Aí é um exagero. Na verdade, eu penso, quando você fala em relação ao ocupar a mente, né, eu imagino que seja evitar pensamentos negativos, né? E aí eu me remeto à questão do feedback, né, positivo, né, necessário para a nossa mente, né, e da retroalimentação positiva, né? E aí eu faço um gancho com essa questão que você falou você está concentrado para aquela situação porque você tinha uma habilidade para enfrentar aquele problema, né? Eu simplificaria talvez a sua fala de forma leiga, né, como sendo, eu preciso trazer metas atingíveis, ou seja, metas pequenas, próximas, de curto espaço, em que eu vá realizando e aquela realização me dá uma sensação de prazer, né? Então, eu penso aqui, enquanto professor, eu tenho uma meta, por exemplo, de produzir um módulo, bacana. Agora, eu tenho condições de produzir um módulo ideal? Não tenho. O que é que seria o melhor daquele módulo que eu produzi agora? Eu posso melhorar nisso. Então, eu vou lá e atinjo aquela meta. Eu preciso desenvolver a questão da avaliação da aprendizagem com o meu aluno. De uma hora para outra eu vou aprender, eu vou desenvolver, eu tenho as condições? Não, talvez não tenha. O que é que eu posso melhorar daquilo que eu tenho agora? Eu posso avaliar de tal forma. Então, eu fui buscar aquela informação, fui buscar aquele conhecimento, estudei e consegui aplicar e tive um feedback positivo. Então, eu acredito que seja nessa linha. Posso estar totalmente equivocado, né? Tá, mas é o entendimento que eu tenho dessa situação. É exatamente isso.
do tipo assim, eu tô dando ideias, por exemplo, eu não vou tocar violão, entende? Por exemplo, eu não vou ocupar minha cabeça tocando violão, tá? O que eu vou fazer? Eu leio, então eu escolho que todo dia eu tenho que ler, porque eu acho que isso ocupa a minha cabeça e eu passo o dia todo pensando no conteúdo da leitura. Então, isso é uma coisa que captura meu pensamento. Então, eu acordo e aí eu estabeleço que 1 hora por dia eu tenho que ler, tá certo? Seja 5 páginas, 10 páginas, não interessa, é 1 hora por dia. E aí, nessa brincadeira, desde que começou o isolamento, já foram mais de 10 livros, tá certo? Isso assim, né? Livros normais. E aí eu pratico yoga, então eu pratico yoga todos os dias, eu também tenho X tempo do meu dia para praticar yoga. Que hora eu pratico? Na hora que dá tempo, na hora que minha cabeça está aí ocupada com coisa ruim, eu vou praticar, porque aí eu, né, me engajo. Sou eu que faço meu almoço, então fazer almoço é uma atividade, tá certo? A atividade cotidiana é uma atividade. Então, eu vou lá, faço o almoço. Então, cozinhar, lavar prato, comer é uma atividade. Aí eu separo 1 hora do meu dia para ver televisão. Eu não fico também o dia todo, porque eu também tenho outros trabalhos, né, demandas. Mas eu garanto que na hora do almoço eu vejo televisão. Eu estou comendo e estou ocupando a cabeça assistindo televisão. Então, dá para você ocupar a cabeça com as coisas que você já faz. O mais importante é não se render, é não ficar na cama, entende? Do tipo, para que eu vou acordar hoje? Né? Para que eu vou tomar banho hoje? Para que eu vou ligar para fulano se nada vai dar certo? É disso que você tem que ter medo, entendeu? É disso que você tem que fugir. O que você vai fazer é o que você não inventa escalar, né? O teu prédio ou a tua casa, não é isso. Mas é criar estratégias em que a tua vida vire aquilo que vai te salvar, entende? E não que você desista da vida, é isso. Bacana. Tem uma pergunta do Paulo aqui. Ele fala o seguinte: essa sua fala do domingo, doutora Marcela, tem algo a ver com as distorções cognitivas? Como assim, distorções? Paulo, você poderia abrir o microfone e explicar, por gentileza? Professor Paulo, poderia abrir o microfone e explicar essa sua pergunta aí? O que seriam essas distorções cognitivas? Aí agora complicou. Agora complicou, porque ele fez a pergunta e não está conseguindo interagir com a gente aí, né? Mas assim, porque eu não sei mesmo. Não, tranquilo. Essa questão de distorções cognitivas talvez seria uma dificuldade no sentido de talvez se relacionasse com a área pedagógica, eu estou falando, mas tipo, a falta de planejamento na ativação da sua mente pode gerar talvez uma capacidade, né, diminuída, né, de cognição, de repente, não sei. Distúrbios, não sei se fica claro. Distúrbios, por exemplo? Aislan? Opa, Paulo, conseguiu falar, meu filho? Explica aí, cara, por gentileza. Doutora, na verdade é porque essas distorções cognitivas seriam mais ou menos os erros de julgamentos, né, dos nossos pensamentos, ou a forma de avaliar o que nos acontece. Por exemplo, a gente só olhar a coisa pelo lado negativo, entendeu? A ideia é ocupar a cabeça... Geral, sim, diga, fala. De uma forma geral seria isso, entendeu? Um conceito mais amplo, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma distorção cognitiva. Por exemplo, uma leitura mental, certo? Você acreditar que conhece os pensamentos e ações das outras pessoas, só que de fato você não conhece, você acha que conhece, entendeu? Aí você vai sempre para o lado negativo. Entendi. Certo? Aí quando você falou com relação ao domingo, que as pessoas ficam mais oprimidas, né? De uma forma geral, aí eu me imaginei em algumas situações, entendeu? Sim. É para evitar mesmo essas distorções. Sim. É uma estratégia terapêutica até. Eu tenho o hábito de, durante as sessões de terapia, as pessoas falam do domingo, né? E daí eu crio uma agenda no domingo com as coisas que as pessoas podem fazer dentro de casa para toda vez que começar o domingo, porque o domingo é ruim para todo mundo ao mesmo tempo, tá certo? O domingo é aquele dia que não tem nada para fazer, que se você não for para a missa e almoçar com a família, você não faz nada. Você só fica vendo o Faustão, e o Faustão é deprimente. Aí,
Então, eu crio uma agenda no domingo para que você se engaje em atividades, e aí o domingo termina e você não fica com aquela sensação de que é o pior dia da sua vida e que a semana vai ser ruim, ou não evita praticar as distorções cognitivas, entendeu? E aí, na pandemia, é muito importante criar uma agenda de domingo. E aí não quer dizer que você vai trabalhar o domingo todo, mas criar uma agenda até para se distrair, para ver TV, para falar com as pessoas, é isso. É porque, assim, eu li um artigo, aí eu até anotei essas distorções que eu achei interessantes. São 14, eu tenho anotado, são 15 distorções cognitivas, entendeu? Uhum. Aí eu achei que tinha a ver com a colocação da senhora, entendeu? Por isso que eu perguntei. Bacana. Mas tem aqui previsão de futuro, rotulação, desqualificação de aspectos positivos, abstração seletiva, supergeneralização, entendeu? Pensamento de tomada, afirmações do tipo devia, devo, né? Tenho, personalização, culpar os outros ou a si mesmo, comparações injustas, pensamento do tipo, né? Raciocínio emocional, ampliação, minimização, entendeu? E conclusões precipitadas. Essas seriam as distorções. Por isso que eu eu relacionei com o domingo, entendeu? Obrigado, viu? De nada. Gente, eu vou precisar sair agora mesmo. É o meu limite. Tá certo? Agradeço, professor, a oportunidade. Nossa, mas foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Continuam os elogios aqui, tá, Marcela, no chat. Então, acredito que o que foi significativo para a gente realmente foi show de bola a sua abordagem, a sua aula, esse momento, a sua disponibilidade, tá bom? Então, sem tomar muito mais do seu tempo, né? Agradeço em nome de toda a equipe, novamente, CEAF, Gabriela, Svetlana, Marcela e todos os outros professores, e agradeço em nome dos professores de Educação Física da rede, né, por você ter trazido essa temática, essa abordagem, né, de forma tão fantástica para a gente, tá bom? Muito obrigado, tá? Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado, tchau.